Tá aí, galera, deu tempo, né? Estamos aí junto para poder preparar vocês aí para esse importante certame aí da Cefaz. Volta aí, chama o pessoal, né, que vai fazer o concurso na tua casa. Quem que tem mais para na tua casa fazer o concurso? Só você, né, galera? Mas tua família aí tá te apoiando. Na verdade, quando um faz o concurso em casa, todo mundo tá no concurso, né? Assim, a gente precisa muito do apoio familiar para que as pessoas possam ajudar a gente nesse propósito. Então, às vezes, é muito abençoado aquele que tem apoiadores dentro da sua própria casa. E fica difícil, mais difícil para passar para aqueles que a princípio puxam para trás, né? Aquela situação de você estar estudando para concurso. Mas saiba que a luta que você está passando é temporária. Nenhuma luta é definitiva. A luta aí é temporária. Daqui a pouco você vai angariar os louros. E aqui eles que te criticavam vão ficar lá batendo palma para você ou vão se aproveitar da sua bênção. Aí sim, meu querido. Vamos dividir um pouquinho para todo mundo aqui. Tá bom? Bom, fiz isso aí para poder aguardar um pouquinho a tua chegada. Mas o mais importante, vamos começar agora? Educação fiscal na veia. Vamos lá para o slide. Sim, professor Tudão, agora eu quero ver um pouco aí dessa importante disciplina no nosso item 1 do edital. Veja lá. O que vai falar, então, o nosso item 1 do edital? Introdução. O nosso item 1 do edital, então, é introdução à educação fiscal. De acordo com informações obtidas junto ao site da Receita Federal do Brasil, né? Em 1969, surgem as primeiras ações educativas na área da administração fiscal da União. Então, começou lá em 1969. Ó, o Tudão nasceu em 69, nem podia falar isso, né? Mas está aqui, ó, 51 anos o Tudão. Então, ó, em 69 surgem as primeiras ações educativas. O Tudão nasceu no ano da educação fiscal no Brasil, olha que beleza! Na área da administração fiscal da União com a Operação Bandeirante. Os agentes do fisco, na época, saíam com a missão de orientar a população a não pagar multas. O foco dessa ação era o ensino sobre a função socioeconômica dos tributos e a sua presença nas obras públicas e nas políticas sociais. Veja, a coisa começa lá em 69. A operação feita pelos fiscais da Receita Federal. A função socioeconômica do tributo já era informada. Você precisa realmente pagar o tributo, mas não precisa pagar multa. A multa é por descumprimento de alguma obrigação. Para que você vai pagar a multa? Quer dizer, o Estado tem esse interesse, a União tem esse interesse, o município tem esse interesse, que você pague o tributo, mas somente o tributo devido. E quando tiver um tributo devido, que você pague dentro do prazo, para você não ter que pagar a multa. Então, na realidade, essa função socioeconômica do tributo sempre foi apresentada nesse programa inicial como uma coisa importantíssima a ser explicada para as pessoas. Tá certo? E aí começou, então, a educação fiscal em todo o território. Ainda no começo era uma ação incipiente, era o começo de tudo. Já em 1970, com a Operação Brasil do Futuro, a educação fiscal buscava chegar aos estabelecimentos de ensino. Então, a Operação Brasil do Futuro foi a primeira vez que você trouxe a educação fiscal para as escolas. A publicação, então, de um determinado livrinho, Dona Formiga, Mestre Tatu e o Imposto de Renda, de autoria de Cecília Lopes da Rocha Bastos, foi amplamente distribuída nas escolas do atual ensino fundamental. No entanto, a ação foi descontinuada em 1972. Tudão, realmente você acha importante eu saber isso? Claro, meu querido. Eu estou aqui com... Ó, eu penso em tudo, né? Todos os itens desse edital de educação fiscal. E o fato de você ter um livrinho para levar para as escolas fundamentais. Quero dizer uma coisa para você. O que você acha que funciona quando você vai dar aula para crianças e jovens? Será que é só aquela aula expositiva, daquela forma como você entende uma aula, por exemplo, como a gente está dando aqui no EAD? Será que isso vai atrair as crianças, os jovens, à educação fiscal? Será que não é necessário um material didático específico para isso? Por isso, mais na frente, veja, essas primeiras dificuldades, você tem o primeiro livro para ensinar para crianças no ensino fundamental a educação fiscal, é uma situação única, mas já te mostra um problema que é um dos dilemas da educação fiscal no Brasil. Quer dizer, você precisa ter um material adequado. E o ideal é que o material fosse pensado por todos. Para quê? Para que não houvesse a necessidade de um repensar ou de um retrabalho, você entende? Então, quer dizer, a educação fiscal é para ser feita onde? Somente na escola básica? No ensino fundamental? No ensino médio? Nas universidades?
Tem um item do edital de vocês que é dilemas da educação fiscal no ensino superior. Qual que é o problema no ensino superior no Brasil? Qual que é o problema de você levar a educação fiscal para eles? Então, para cada público, uma situação. Então, houve aí a publicação de um primeiro... a gente tem até hoje. Nós temos na educação fiscal os livrinhos de educação fiscal até hoje. Quando a pessoa vai receber a aula de educação fiscal, seja jovem, seja adulto, a gente entrega o livrinho de graça para as pessoas. Ou seja, há um interesse do Estado de que as pessoas tenham o conhecimento da educação fiscal. Beleza, pessoal? Volta lá. Então, não reclama, vamos estudando. Olha lá. Em 1977, a Secretaria da Receita Federal lançou então o programa Contribuinte do Futuro, mediante um trabalho junto aos estabelecimentos de ensino, as escolas, e distribuição de livros, cartilhas a alunos e professores. Olha lá, tinha livro para aluno, mas tinha livro para professor. Tinha cartilha para aluno, mas tinha cartilha para professor. Então, na verdade, esse é o começo da educação fiscal no Brasil. Essa é a introdução à educação fiscal no Brasil. Tá bom, pessoal? Mas é legal que você conheça. Bom, e aí, vamos seguir. Em 1992 até 1994, com a redemocratização do país, alguns estados brasileiros, como o estado do Espírito Santo, começaram a realizar ações mais consistentes na educação tributária. Então, em idos de 92 a 94, os estados começam a entrar mais consistentemente na educação tributária. É interessante, né? Você vai fazer concurso da Cefaz Ceará e está aberto justamente o concurso da Cefaz Espírito Santo, e no próprio material básico lá do PNEF, que fala da introdução à educação fiscal, da onde nós retiramos essas informações, que são oficiais, né? Não adianta ficar chutando aqui, galera. Tem que pegar informações oficiais, que é onde o avaliador vai buscar as informações para vocês, tá? Mas, aí o que acontece? Você tem lá a educação fiscal crescendo no Espírito Santo e, posteriormente, crescendo no estado do Ceará. Tá certo? Então, os estados começam a se envolver na educação fiscal. A ideia não é ficar somente na União, é que os estados e municípios se envolvam. Por isso, a necessidade de um programa. Vamos lá, vamos ver ali o que vai acontecer na sequência. Em maio de 96, o CONFAS, você sabe o que é o CONFAS? Veja, marca essa data, 96, tá? O CONFAS, reunido em Fortaleza, capital do Ceará. Essa pergunta pode cair na prova. Né? Foi através de uma reunião do CONFAS que aconteceu em Fortaleza, Ceará, que registrou-se a importância de um programa de consciência tributária para despertar a prática da cidadania. Na reunião seguinte do CONFAS, em setembro do mesmo ano, foi criado, então, o Grupo de Trabalho para este fim. Então, na verdade, o GET, né, o Grupo Estadual de Trabalho para a Educação Fiscal, foi criado mediante uma reunião no CONFAS, se deu lá em Fortaleza, galera. Ou seja, o nosso estado do Ceará está totalmente envolvido com a educação fiscal, com o nascimento da educação fiscal nos estados. Foi, porventura, numa reunião em Fortaleza que tudo começou. Então, o pessoal, né, comendo aquele camarãozinho, aquela lagosta na praia, né, eles foram lá e pensaram assim, não, vamos fazer um negócio diferente aqui, vamos fazer um estudo para a educação fiscal que vai mover, né, todo o território nacional. Legal a gente saber isso. Ano 96. Guarda isso. Perguntinha de prova, verdadeiro ou falso. Né? Certo ou errado. Tá bom? Continuando. Tudo bem, pessoal? Estão entendendo aí? Estamos falando de uma forma aí histórica para vocês. Talvez vocês não tenham visto essa parte ainda da matéria, mas a minha preocupação é que vocês entendam um pouco de tudo aqui a respeito desse tema tão importante, né? Então, olha lá, ó, pessoal, não sabemos até quando a aula ficará disponível aqui no YouTube. A Rondinete está me ajudando, né? Por isso é importante acompanhar ao vivo. Legal, é legal. Muito bom, muito bom. Cristiane, obrigado aí pelo professor sensacional, tamo junto. Bom, vamos lá. Em fevereiro de 98, a portaria número 35 do Ministério da Fazenda oficializa então esse grupo de trabalho, o GET, né? E formula seus objetivos como sendo promover e coordenar as ações necessárias à elaboração e à implantação de um programa nacional permanente de educação tributária e acompanhar as atividades do Grupo de Educação Tributária nos estados, o que eu falei lá, o GET. Então, na verdade, essa portaria em 98 ela já fala, ó, vamos promover então e coordenar essas ações. Vamos implantar um programa nacional. Lembrando que esse programa nacional, ele existe, ele é atual, ele existe até hoje,
e a princípio está no nosso edital, é o item 3. Fechou? Então tá bom, professor. Estou vendo aqui que tem coisa para estudar, né? Tem bastante coisa para estudar. Vamos lá. Aí ele fala o seguinte, ó. De acordo com informações ainda da Receita, em março de 99, então, em março de 1999, passa a integrar o grupo de representantes da Secretaria, o grupo de representantes do GET, a Secretaria do Tesouro Nacional e o Ministério da Educação. Então, a gente envolveu não só o Ministério da Fazenda, mas envolveu a Secretaria do Tesouro por causa da grana, da necessidade do dinheiro, dos recursos para poder fazer isso, e também envolveu o MEC, porque a gente iria trazer a educação fiscal como precisaríamos colocar a educação fiscal dentro das escolas, tá certo? E finalmente, em julho de 1999, tendo em vista a abrangência do programa, que não se restringe apenas a tributos, mas que aborda também questões de alocação dos recursos públicos arrecadados e a sua gestão. Opa, aqui já tem um plus aqui que eu acho muito interessante, ó. Não é educação somente de você ensinar o tributo para o cara, ó. Aborda também as questões de alocação dos recursos públicos arrecadados e sua gestão. O CONFAS, reunido então agora na Paraíba, aprova a alteração da sua denominação, que passa a ser, né, Programa Nacional de Educação Fiscal. Então não é mais o GET, mas agora é o PNEF, que é o que está no nosso edital. O Programa Nacional de Educação Fiscal. Galera, então na verdade o Programa Nacional de Educação Fiscal surge como uma necessidade de você fazer algo que não seja somente Estado a Estado, né? São 26 estados mais do Distrito Federal, quer dizer, cada um vai inventar suas regras, vai ficar muito mais difícil. Você vai fazer o quê? Vamos fazer um programa nacional que vai envolver todo mundo. Toda a galera vai estar envolvida nisso. Entendi, professor. E aí, como é que funciona esse Programa Nacional de Educação Fiscal? Mediante o entendimento de que esse Programa Nacional ele vai, a princípio, coordenar todas as ações, juntamente com... E vão estar fazendo parte dele, não só o Ministério da Fazenda, mas no MEC também, você vai colocar o quê? Materiais obrigatórios para que, a princípio, possa ser utilizado em escolas públicas, em escolas particulares, em faculdades, universidades. Então, virou uma situação já oficial. 1996, nasce o GET lá na reunião em Fortaleza. 1999, nasce o Programa Nacional de Educação Fiscal. Guarda essas datas aí, não substitua uma pela outra. Primeiro nasceu o grupo de estudos estadual, para depois nascer o Programa Nacional. Tá bom? Volta lá na telinha. Importante eu falar essas coisas para você, porque eu não sei se tem alguém que está falando alguma coisa para você, tá bom? Em 31 de dezembro de 2002, é publicada, então, essa portaria. Essa portaria está no teu edital, tá? Ah, não está não, professor, eu não vi essa portaria, pois o item do edital que fala da portaria está lá, tá bom? A portaria interministerial 413 do Ministério da Fazenda e do MEC, que institui o Grupo de Trabalho da Educação Fiscal, ela dá detalhes a respeito do Programa Nacional de Educação Fiscal, então por isso que eu falo que ela está no edital, tá bom? Vale a pena você conhecer a portaria. Portaria interministerial, porque é dos dois ministérios, Ministério da Fazenda e MEC, 413, tá bom? De 2002. Essa portaria, ela dá a estrutura do PNEF, então a estrutura do PNEF é um item do edital. Então você guarda aí que você vai ter que dar uma lidinha nessa portaria. É claro que quem está estudando aqui com Tudão já vai ter tudão para poder estudar essa matéria, então a gente não vai estar preocupado em pegar mais material, tá? É claro que também tem algumas coisas que você vai ter que fazer a leitura e eu vou indicando aqui para vocês. Beleza? Estão entendendo legal, galera? Eu espero que vocês estejam entendendo. Essa aula é especial para quem vai fazer esse concurso da Cefaz, é muito específico e muito especial, mas também vai ser especial para qualquer outro concurso que caia educação fiscal no território nacional. Você acha, professor, já me fizeram essa pergunta, que vai cair educação fiscal na Receita Federal do Brasil? Queridos, sempre há novidades no concurso da Receita. Então, o próximo concurso da Receita é para aquelas nossas queridas 3.000 vagas, provavelmente, né, nós vamos ter novidades. Se é educação fiscal, a gente vai ver juntos, tá bom? Vou estar lá vivo até lá e você também. Vamos lá, galera. Vamos tirando dúvida. Se tiver alguma dúvida, é claro, pode ficar à vontade aí que eu estou acompanhando você aqui no nosso YouTube. Bom, olha só que interessante. Professor, mas de onde vem esse dinheiro para poder fazer isso tudo, né? Aluno pode perguntar isso para você, né? Mas então eu já respondo isso também. O avaliador pode perguntar e já respondo isso para você aqui também. Olha de onde vem o dinheiro. Então o dinheiro vem do... Olha lá, os recursos do PNEF vieram em parte do Programa Nacional de Apoio à Administração Fiscal para os estados brasileiros. Então nós temos o PNAF, que é um Programa Nacional de Apoio, né,
fiscal aos estados brasileiros. O PNAF foi criado em função de um empréstimo do BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, aprovado em 11 de novembro de 96. O empréstimo na ordem de 500 milhões de dólares, que seria disponibilizado desde que os estados também aplicassem na modernização fiscal recursos próprios de igual valor. Então, na verdade, se o estado, a princípio, fizesse uma modernização com recursos próprios de 500 milhões de dólares, o BID emprestaria os outros 500 milhões. E foi isso que aconteceu. O PNAF foi encerrado em 2006. Todos os estados e o Distrito Federal aderiram ao mesmo. Foram aplicados mais de 1 bilhão. Olha só, mais, né? Porque então 500 milhões mais 500 milhões dá 1 bilhão. Mas mais que isso foi aplicado. Deste valor, 440 milhões foram financiados pelo BID. E está aí o autor aí dessa notícia. Tá certo? Então você já sabe até de onde veio o dinheiro para fazer, né, o Programa Nacional de Educação Fiscal. 1 bilhão de reais, galera. Então, realmente, quer dizer, o fomento da educação fiscal no Brasil teve um pull muito grande a partir lá de 2004, 2006. Teve um período assim que foi bem forte mesmo. Talvez a maioria dos materiais que você veja na internet hoje sobre educação fiscal foram feitos nesse período. Então tem estudos de 2008, 2012, 2014, mas todos posteriores a 2004, onde a coisa foi fomentada, né? Uma injeção ali de recursos foi fomentada. Hoje não está tão forte como antes, mas no estado do Ceará o pessoal pegou força e ganhou aí as ruas, ganhou as escolas. Então é por isso que a gente está estudando aqui. Tomara que mais situações interessantes venham a acontecer mais adiante, tá bom? Vamos lá, continuando. Então falamos aqui do nosso PNAF. Olha só, vamos fazer aí nessa introdução à educação fiscal, vamos entender quais são os dois pilares da educação fiscal no Brasil. A educação fiscal, então, surgiu no Brasil como consequência de um movimento de uma reforma do Estado iniciado na década de 90. Mas a gente sabe que os recursos lá do BID vieram depois, né? Entendeu-se naquela ocasião que, através da educação fiscal, seria possível formar um indivíduo voltado à sua cidadania, através de dois importantes pilares: sensibilização quanto à função socioeconômica do tributos e incentivo ao exercício do controle social. Caramba! Então a educação fiscal tem esses dois pilares, e eu acho muito importante eu citar isso aqui para você. Quais são os dois pilares da educação fiscal? Se alguém for perguntar isso para você. Você precisa que as pessoas entendam, né, a função social do tributo, a função socioeconômica do tributo. Por que existe a tributação sobre a importação? Ou por que existe a tributação sobre a renda? Ou por que existe a tributação sobre o consumo? E o que a gente poderia mudar em relação a isso em termos de, a princípio, diminuir a tributação sobre o consumo, aumentar a tributação sobre a renda, ou não. Na verdade, a gente, quando fala de carga tributária, até mesmo quando você vai dar educação fiscal, você vai perceber que os tributos no Brasil não são os mais caros, mas talvez o emprego do recurso público seja aquele que, a princípio, também não é o pior, mas ainda assim nós temos muitos problemas. É como se nós tivéssemos um grande tanque cheio de recursos públicos e várias, várias torneirinhas deixando escapar para cá e para lá, e esse deixar escapar é o que nós precisamos vencer. Corrupção é uma situação grave no país, né? Mas tudo isso você fala na educação fiscal, você na sala de aula, dentro da Secretaria da Fazenda do Estado, você vai estar dando aula para as pessoas a respeito disso. Quer dizer, inclusive tornando-as cada vez mais cidadãos. Veja que a preocupação não é somente, né? Tá lá veja lá de novo no slide. A preocupação não é somente falar de tributos e a função social deles. É o exercício do controle social. Essa é a grande diferença da educação fiscal. Você vai fazer com que o cara conheça como fazer o controle ou como ajudar no controle dos gastos públicos. Então, ao entrar no portal de transparência, e hoje em dia todos os estados, todos os municípios, a Lei de Acesso à Informação entrou no teu edital, a LAI. Por que a LAI entrou no teu edital? Por causa da educação fiscal. Você quer fazer com que as pessoas sejam cidadãos. A LAI obriga os estados a dar informações, Estado, União, municípios, a dar informações a respeito dos seus gastos públicos, terem um portal de transparência, mostrarem para onde está indo o dinheiro das obras públicas, e qual que é a fase da obra que se encontra. Tudo isso está na LAI. Lei de Acesso à Informação, já ouviu falar? Pois é, ela está no teu edital. Por quê? Por causa da educação fiscal.
Porque você tem que tornar a pessoa cidadão, se ele não conhecer da lei. Então isso se interrelaciona. Eu nem sei onde está lá no edital de vocês. Não sei se está em ética na administração pública. Eu acho que está em ética. Mas está tudo a ver com a educação fiscal. Tudo bem? Vocês estão entendendo como é que funciona? Então, veja só, se eu quero formar cidadãos, eu vou não somente ensinar sobre o tributo, a forma de arrecadação de tributos no Brasil, mas eu vou ensinar também a respeito do controle social. Como que o contribuinte pode ajudar no controle social dos recursos? Tá certo? Voltando lá. Então, esses dois itens muito importantes fazem parte aí do que a gente considera relevantes aí para o nosso controle efetivo aí, né? São dois pilares da educação fiscal no nosso país, tá bom? Bom, continuando, aí ele vai falar aqui para nós, ó. Países de todo o mundo buscam gradativamente engajar a sua população contribuinte em uma cultura de cumprimento das regras fiscais baseados em uma relação entre direitos e responsabilidades. Veja, essa frase é interessante, né? Quer dizer, o mundo inteiro está buscando criar uma cultura de cumprimento de regras fiscais baseada que a pessoa tem seus direitos, então ela tem direito de cobrar, mas também tem a sua responsabilidade, ela precisa pagar. Para tanto, a educação fiscal torna-se uma ligação importante entre os cidadãos e a administração fiscal. Ela constrói uma ponte entre a administração e o cidadão, pela qual os cidadãos enxergam o pagamento de tributos como uma parte integral desse relacionamento entre eles e o governo, cuja responsabilidade envolve, notadamente em países em desenvolvimento como o Brasil, alcançar o quê? Por que você então vai pagar tributo? Para que haja um desenvolvimento sustentável do país, para que haja uma luta pela erradicação da pobreza no país, para que haja uma redução das desigualdades no país, para entregar serviços públicos de qualidade ao cidadão. Se não for de qualidade, a princípio tem que ser questionado. Lembra que os sites... Você sabia que todos os sites de ouvidoria nasceram após esse financiamento do BID, né? As ouvidorias nos estados, nos municípios, na União, nasceram depois desse programa, né? De você, a princípio, mobilizar um relacionamento entre contribuinte e fisco, e veio com esse R$1 bilhão, né? $1 bilhão, né? Que a gente viu ali. É dinheiro para dedéu, né? Volta na telinha. Então aí você acha assim, não sei por que está acontecendo isso. Agora você está sabendo. Entregar serviços públicos de qualidade, construir uma infraestrutura necessária para um desenvolvimento inclusivo. Professor. Então, na verdade, o que a educação fiscal faz é justamente gerar essa ponte, porque existia um abismo entre o contribuinte e o fisco. Aí eu fiz essa figura aqui para você fechar esse bloco, tá? A educação fiscal faz essa ponte, está lá o contribuinte, ó lá, já com mala e cuia ali para poder pagar o tributo, mas do outro lado está a Cefaz Ceará aqui, representando o fisco, né? Quer dizer, o órgão que a princípio vai trazer essa informação para nós aqui, importantíssima. Então, olha só para mim, vocês entenderam aqui? Você entendeu o posicionamento aí para a prova? Quer dizer, esse texto, né, oficial, né, mostra a educação fiscal como uma ponte onde o contribuinte ele deixa de ser somente um cidadão passivo, né? Até interessante o nome que a gente dá para ele, sujeito passivo, né? Então é como se está acostumado a levar a bordoada, né? Quer dizer, a princípio passivo vai levar a bordoada, vai tomar tributo na cabeça, né? E não é essa a ideia da educação fiscal. A ideia da educação fiscal, você tem a princípio direitos, então direitos, porque, né, direitos desse contribuinte. É interessante, você vai ver lá, você faz, o Espírito Santo caiu o Código de Defesa dos Direitos do Contribuinte. Quer dizer, então, na verdade, cada vez mais essa matéria pode estar sendo aventada em concursos. Mas o que acontece aqui para nós, nessa situação específica? Quer dizer, o contribuinte tem direitos, mas também tem responsabilidades. Então, a responsabilidade ele já conhece, ou vai passar a conhecer a partir do momento que você leciona para ele a função socioeconômica do tributo. Então, ele vai conhecer quais são os tributos que ele deve pagar e vai conhecer também para que servem aqueles recursos. Mas, mais interessante ainda é a função atuante. Então, ele deixa de ser só sujeito passivo para ser sujeito ativo daquela relação. Ele vai cobrar. Ele vai cobrar. Né? Então, tem uma obra do lado da tua casa, o camarada vai lá ligar para a prefeitura e vai falar assim, a obra está parada aqui há 3 semanas. Por quê?
No site diz que já poderia estar na fase 2. Aonde que eu vou? Entra na ouvidoria. A ouvidoria diz que tem que ter resposta em 10 dias oficial. Se a ouvidoria não estiver funcionando, você liga de novo, liga de novo, liga de novo. Manda e-mail, manda e-mail, manda e-mail. Chama o jornal e começa. Se um fizer, nossa, mas que cara chato, né? Agora, se 10, 15, 30, 100, 1000 pessoas na cidade fizerem, você tem vários fiscais, né, dos gastos públicos. E é isso que a educação fiscal vai promover. Essa ponte. Cidadão, secretarias. Cidadão, administração fiscal. Vocês entenderam, galera? Parece que eu estou sonhando muito? Não? Vamos voltar então para o intervalinho. Daqui a pouco nós voltamos. Tá bom?